vista assustador a extensão, né? Porque a gente está assim, você está lá no seu, vivendo sua vida na correria das escolas, da faculdade, e vida pessoal, e trabalho, e tudo. E aí, de repente, você se depara com um projeto como esse, uma disciplina como essa, em que você precisa pensar num projeto, construir um projeto de extensão, relacionando o tema a um problema social ou da comunidade na qual você está inserida. Mas eu confesso para vocês que eu acho que nem de todas as vivências que eu já tive, o que mais me tocou, me transformou e me ensinou foi a extensão. O primeiro curso de extensão que eu conduzi, participei, eu estava no curso de letras ainda. Que aí a gente fez, foram vários estudantes de vários cursos na época, e aí a gente fez um curso para ajudar estudantes com dificuldade de aprendizagem. Isso nos anos de 2009. Ó, já tem tempo, hein? Já estou dando spoiler da minha idade. E aí a gente fez esse projeto de extensão, fizemos várias oficinas lá, e no final foi muito enriquecedor a vivência que a gente teve com aqueles estudantes, né? E o agradecimento e toda a partilha que a gente teve naquele momento. Depois, já na faculdade, eu fiz projetos de extensão. Teve um que me marcou demais, né? Esse eu fiz um projeto de extensão também para ajudar crianças com dificuldade de aprendizagem na alfabetização, né? Na casa de acolhimento de crianças vítimas de violência. E foi assim uma coisa que, meu Deus, né? Foi muito transformador. Na pandemia, a gente, no doutorado, por exemplo, percebeu que muitos professores não sabiam usar recursos tecnológicos, né, para dar suas aulas online. E aí a gente fez um projeto de extensão trabalhando o uso de aplicativos e tecnologias para o ensino digital. Então, assim, o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa trabalhar... Gente, eu falo muito, perdão, viu? Então, qualquer dúvida, levanta a mãozinha, pode ligar o microfone, viu? Mas vamos adiantar. Então, assim, o primeiro ponto que eu acho que vocês têm que colocar na mente é que não precisa ter medo. E aí toda essa angústia de início e dificuldades, ela vai se dissipar quando vocês entenderem realmente o que vocês precisam, as múltiplas possibilidades de fazer isso, e tudo que está implícito na extensão. Então, primeiro, o que é a extensão? Né? Vocês já sabem que a universidade ela é composta, né, por 3 dimensões, que é a pesquisa, aqui, ó, pesquisa. Quando você for fazer o seu TCC ou nas disciplinas que os professores pedem ou indicam, você já está fazendo isso. O ensino, durante todo o processo. E a extensão é esse elemento aqui onde a gente leva para a sociedade tudo que a gente está aprendendo. Se critica muito, por exemplo, o ensino superior ou as universidades, e como elas não se aproximam das comunidades, né? De tudo que a gente aprende lá, teoria. E aí, no final, a gente acaba não levando muito isso, né? No cotidiano, no nosso trabalho, da nossa profissão. E aí, o objetivo da extensão é justamente fazer isso, né? Aqui na universidade, a gente está pensando inúmeras questões, problemas sociais, e no caso de vocês, o tema gerador são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então vamos trazer ele para a discussão. Então, a gente está aprendendo aqui na faculdade, na universidade, a Agenda 2030, né? E todos os possíveis objetivos para a gente ter um mundo melhor e obter o desenvolvimento sustentável
reduzir as desigualdades. Tudo bem, Jair, eu entendo. E aí, dentro desse tema, o que é que me afeta, né? Tem vários problemas sociais aí. A desigualdade, problemas no âmbito da educação, da saúde, da energia. Vamos ver isso tudo mais tarde. Mas a extensão é o espaço que vai me permitir, por exemplo, pensar nesses problemas e agir. Então, vamos supor, deixa eu ver os cursos aqui, os que mais tem. Alice, Serviço Social. Então, a Alice, que é estudante de Serviço Social, ela já, vamos supor que ela trabalhe. Não sei, você trabalha, Alice? Não. Eu trabalho. Tá, quem respondeu? Desculpe, acabei não ouvindo o áudio. Eu e Yasmin, eu tenho muita dúvida sobre esse projeto que eu tenho Pronto. que desenvolver no serviço social. Ah, você também é serviço social, né? Sou sim. Pronto. A Alice já colocou uma pergunta maravilhosa. Pronto. Ela perguntou: está correto se eu quiser fazer encontros com os filhos do grupo de mulheres no CREAS, atividades socioeducativas com crianças e adolescentes sobre violação de direitos, contar histórias infantis sobre trabalho infantil, abuso, exploração, higiene pessoal? Sim, isso é um projeto de extensão. Mas veja só, é muita coisa, né? Que você colocou aí. Isso é uma questão também que a gente vai trabalhar quando eu for abrir aqui o modelozinho do projeto. Então, assim, você já identificou, você não, que no CREAS há esse atendimento, né? Você sabe que o CREAS é o espaço de atendimento a crianças e adolescentes, mulheres e famílias, né, vítimas de vulnerabilidade social ou que vivem em situação de vulnerabilidade social. Dessas situações, há situações de violação de direitos e outras, né, que nem tanto, mas que envolvem a questão da desigualdade social. Eu sugeriria que você escolhesse um foco. Por exemplo, quando você for fazer o seu projeto, ou preencher o template para enviar o relatório final, você vai lá no ODS, né? Deixa eu abrir aqui a guia. E aí você vai ver. Deixa eu descompartilhar aqui. Pronto. Aqui, eu não sei, acho que todo mundo já teve acesso, né, ao material. Então, a disciplina gira em torno de vocês pensarem como é que dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um acordo de várias nações, né, para a superação das desigualdades, para a proteção do meio ambiente, para que a gente possa construir uma vida melhor a partir de inúmeros fatores. E aí você vai escolher um desses objetivos aqui, ou mais de um, e aí dentro dele você vai construir a sua ação, que pode ser de intervenção ou não, vai depender. Pode perguntar, Aline. Mas parece que a gente tem um tema. Eu vi um pouco por cima. Cada um tem um tema para ser trabalhado. Acho que quem pode explicar melhor é a Catiúcia, se realmente o tema é isso. esse. O tema é livre. Não, o tema é esse, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável. Percebam. A gente tem o quê? Um projeto de uma disciplina em comum, que é a disciplina de extensão, e um tema gerador. O que é um tema gerador? É um tema que vai conduzir a extensão, os projetos de vocês, as ações, intervenções.
esse tema gerador é esse aqui. São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também conhecido como ODS. São 17. Aí quando você diz, tem um tema, você pode escolher dentre esses aqui o que você vai trabalhar. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles se aplicam a inúmeras questões sociais. Então, por exemplo, você estava ali querendo fazer essa intervenção no CREAS, e aí, dentro do CREAS, você quer trabalhar essa questão da violação de direitos. Isso está nos objetivos dos ODS? Está sim, está. Por exemplo, está aqui na redução das desigualdades. Quando você clica aqui no objetivo 10, ele mostra quais são as metas. Por exemplo, garantir a igualdade de oportunidades, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias. Adotar políticas de proteção salarial. Por exemplo, aqui, progressivamente, até 2030, promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra. Pronto. Eu vou fazer sobre esse aqui, além desse dia. Então, você vai lá no seu template, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Então, esse que está marcando no template, porque eu abri. Não, e aí, para mim, aparece o inovação, empreendedorismo. Por isso que eu perguntei. Espera, só um minuto. Eu estou com um template de administração, né, gente? Mas o tema da ODS é geral, não é, Catícia? Isso mesmo. É porque, assim, a gente tem que pensar no seguinte. Quando a gente vai pensar num projeto de extensão, né, que a gente chama de projeto de intervenção, por que eu sempre falo muito sobre o projeto de intervenção? Porque é como se a gente encontra uma situação, a gente identifica um problema naquela situação e a gente vai interferir, né? O que é que o meu trabalho, o que é que o meu projeto pode levar para aquela comunidade que nós identificamos. E aí quando fala, é um tema só, gente, nós temos um tema norteador, né? Como a Anne Karine falou. Todo curso vai ter um tema norteador. E aí, assim, inclusive, vem elencando as disciplinas que trabalharam temas voltados a esse norteador. O Catiúci, também, eu acho que usar a questão da intervenção é interessante, mas nem todo projeto precisa de intervenção. De intervenção, isso. E aí é uma questão que tem que colocar. Então, por exemplo... Pode fazer um projeto sem ter a palavra me fugiu agora, que você falou agora? Não, todos têm que trabalhar um tema da ODS. Mas, por exemplo, tem como não ser... Tem sim, Alice. Por exemplo, eu vou pegar o tema aqui, não sei se é o caso de vocês. Deixa eu parar e voltar lá para os objetivos, para vocês verem. Então, vamos lá. Eu sou aluna aqui do curso de pedagogia. E aí eu sou aluna do curso de administração. Eu sou aluna do curso de administração. E aí eu pensei, eu conheço o ASA lá, o Instituto para Crianças com Autismo. Associação, né, comunitária. E aí eu percebi, eu fui lá no espaço, porque eu tenho um primo, um filho que está lá, que frequenta lá, e eu percebi que o espaço ele não tem coleta seletiva.
Ó, eu fui lá na Associação das Crianças, eu sei que lá não tem coleta seletiva. Esse tema, por exemplo, da coleta seletiva, está aqui, ó. Cidades, comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável. E aí eu vou ver aqui e vou ver a meta, por exemplo, que é promover práticas de compra, promover recursos de reciclagem, aqui produção e consumo. Aí eu vou, então eu vou trabalhar em cima disso. E vou construir o meu projeto em torno da implementação da coleta seletiva no espaço. Eu levo as lixeirinhas, eu coloco os cartazes lá. Eu não coloquei que eu vou dar oficina, eu só vou possibilitar que esse espaço tenha agora a coleta seletiva. Isso é um projeto de extensão sem intervenção. Você interviu, mas não necessariamente foi com pessoas, mas no espaço. É só um exemplo. Não sei se ficou claro. Deu para entender, gente? Eu entendi. Quer dizer que nem todos vai ter o projeto de extensão, vai ter a intervenção. Isso. Vai depender do que vocês querem fazer nesse processo. Então, não necessariamente você precisa ir lá para o espaço e fazer oficina e fazer palestra. Não necessariamente, essa é a questão. Alice, e em serviço social? Alice, serviço social, você pode trabalhar com muitos objetivos desses aqui, né? Dá para trabalhar saúde e bem-estar, dá para trabalhar fome zero, erradicação da pobreza, até educação dá para trabalhar, igualdade de gênero. Se você quer ir no CREAS, aí vai precisar ter intervenção, né? Eu penso que é difícil você atuar num espaço como o CREAS sem fazer uma intervenção mesmo, uma oficina. Você poderia, por exemplo, né? Esse Mas no mês CRAS dá, né, para mim fazer, sem precisar fazer a oficina, no CRAS? depende do que você vai escolher, né? Por Eita. exemplo, Yasmin, Hum. agora, vamos pegar esse tema aqui, igualdade de gênero. Sim. Cliquei errado, desculpe. Vamos supor que dentro aqui desse igualdade de gênero, você quer trabalhar com isso. E o objetivo da igualdade é alcançar e empoderar mulheres e meninas. Por exemplo, eliminar todas as formas de violência contra as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e a exploração sexual. E aí vamos supor que você percebeu que isso é uma questão que, de fato, precisa as meninas que estão lá no CRAS, no CREAS, precisam aprender sobre esse tema para se empoderar também e se proteger contra a violência. Você pode, por exemplo, produzir uma cartilha Entendi. de prevenção contra a violência na rede social, por exemplo. Olha só, a gente vê todo dia quantas meninas são vítimas, inclusive, né, de assédio, de perseguição, porque estão lá em redes sociais, crianças até, e o perigo que é. E muitos pais, muitas famílias não têm esse cuidado. Então, eu acho que uma cartilha para dar conta dessa aprendizagem é de importância fundamental. E aí você poderia, por exemplo, criar um Instagram, fazer divulgação, ir lá no espaço, no CREAS, conversar com os profissionais, apresentar sua cartilha e pronto, está feito. Ali pode ser o meu projeto de extensão, porque eu já vou ficar com isso aí, viu? A Já sua ideia pegou foi o tempo. maravilhosa. Ei, vai ficar Ali, gravada essa aula, né? Senão eu vou botar aqui para. alguém levantou a mão, gente, eu não consegui ver. Anicássia, pode falar, Anicássia. Desculpe, Aline. Então, não preciso seguir esse template com esse tema sugerido. Então, veja só. Você não vai mexer. Deixa eu abrir o template aqui, para vocês verem. O de administração. Mas se aplica a todos. Então, por exemplo,
Janela, tá aqui. Ó, você tem isso aqui, você não vai mexer em nada aqui. Que aqui é o padrão, né? Dos objetivos. Você vai mexer aqui, no PDCA, na sua organização do seu projeto. Que é isso aqui você nem vai enviar, né? Você vai enviar o relatório final. Isso. E aí, perceba, quando você chega aqui na parte do planejamento, ele está mandando você ir lá no link da ONU, que é esse que eu abri. Está mandando você analisar e escolher pelo menos uma meta. E aí, a partir dessa meta, que você vai pensar a sua intervenção, o seu projeto. Alice, se você quer trabalhar com empreendedorismo, pode, porque uma das metas é essa lá, né? Na ODS. Tem a meta que corresponde ao empreendedorismo. Mas tem outras também. E aí, Então, Anne, é algo que é importante, que não pode fugir da área em que eles estão, né? Então, assim, é tomar esse cuidado, porque você precisa trazer um tema que esteja dentro da sua área. Então, vamos lá. O que eu posso, para eu falar sobre empreendedorismo, aproveitando a fala lá de Alice, para eu falar sobre empreendedorismo dentro de uma instituição como o CREAS, por exemplo, como eu devo desenvolver esse meu projeto? Para que tenha uma função dentro da área, para que a gente não fuja dessa função. Então, assim, é tomar isso. cuidado na hora de escolher um tema para que não fuja da sua área. Então, a gente consegue transitar, este projeto é um projeto que a gente consegue transitar em várias áreas. A gente só precisa tomar cuidado para não fugir, de repente você escolheu esse tema, mas o que esse tema tem a ver com a área e o ambiente em que você está sugerindo, tá? Isso, perfeito. E aí, essa observação da Catiúcia, eu acho que ela é fundamental, porque não é só com a área, tem que haver com sua profissão, gente. E aí você já começa a pensar, o que é que eu quero trabalhar, o que é que me afeta, o que é que eu gosto. Eu me interesso muito por essa questão de com criança. Ah, ótimo, Alice. Então você já pega o gancho e faz aí no espaço. E aí o que é que me afeta nesse cenário, no cenário do meu curso e dos temas afins, né, que se propõem. Então, assim, ó, qualquer dúvida pode levantar a mãozinha. Então, você lá, pronto, você foi lá escolher uma meta. Igualdade de gênero. Pronto, foi é o ODS 5, é a meta 5. E aí você vem para o seu templatezinho aqui, e aí listar metas dos ODS aderentes ao seu projeto. Aí você vem aqui, pega a meta da igualdade de gênero. Eu vou trabalhar com essa aqui, que é eliminar todas as formas de violência contra a mulher e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo tráfico de exploração sexual e outros tipos. Pronto. Pode ser mais de um? Pode, tem vários, né? Vocês que vão ler, ver a que se refere, e aí pensar. Depois eu escolhi, vou fazer isso, vou trabalhar lá no CREAS, né? Aí vem para os itens da imersão. Aqui você vai pensar justamente isso que a gente está discutindo, né? Eu percebi, por exemplo, citando o mesmo exemplo que eu já usei, que surgiu na hora, e é ele mesmo, que as crianças são vítimas de violência nas redes sociais. E elas não sabem como se prevenir, e por conta disso elas sofrem violência, abuso e etc. Então, esse é o meu problema. Então, eu vou aqui no meu template, né? Eu já estou no 1.1, problema. O CREAS, eu vou digitar o que é o CREAS. O CREAS é blá, 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 blá. E atende tantas...
eu estou usando o exemplo da Aline, né, que já trabalha... É Aline ou Alice? Desculpe, Alice. É Alice? É Alice. Ela trabalha no CREAS, ela já sabe que lá tem 12 crianças e atende 12 meninas em situação de vulnerabilidade social. E aí continua. Em situação de vulnerabilidade social, foi percebido que, dentre as violências sofridas, as redes sociais são... E aí pronto, aí você começa a contextualizar, esse é o seu problema que você identificou lá. E aí continua. Quais os itens de ideação? Ou seja, quais as ideias que você tem, né? Para solucionar esse problema. Aqui você vai responder a todas as perguntinhas. Quais serão as pessoas envolvidas? Né? Eu decidi que eu vou fazer uma cartilha. Então, eu vou só, para a construção dessa cartilha, entrevistar o assistente social e a psicóloga que fazem atendimento lá no CREAS, para saber a demanda. E aí, então, eu vou dizer quais são. É possível resolver? Vou dizer, é possível que, a partir de uma cartilha educativa, as crianças e meninas possam aprender a se prevenir contra o abuso e as violências sofridas nas redes sociais. E aí será necessário realização de ação, palestra. Nesse sentido, a cartilha dá conta do processo educativo e será apresentada à comunidade, tal dia, tal horário, e enfim. E aí continua, quais são as suas ideias? Construir uma cartilha, construir um vídeo, ou dar palestras, oficinas. E aí quais os itens que você vai precisar para agir, né, nessa ação? Então, uso de aplicativos digitais, redes sociais, ou você vai lá presencialmente, você vai usar outros recursos, né? Vai depender disso. Deixa eu ver. Pode sim, Maria da Paz. Deve, né? Se você vai lá, você faz fotos das vivências no processo e pode anexar, coloca nos anexos do projeto, do relatório, na verdade, né? Dá uma dica de que temos que escolher, que tem a ver com a administração. Administração, tá? Vamos lá. Então, vamos. Só para fechar aqui o template, ó. E aí, se o cronograma, se você for lá presencialmente, você coloca, né? O que é que você vai fazer em cada momento. Mas se não for, você vai fazer também o cronograma, né? O cronograma de sua organização para a construção do objeto que você quer apresentar. Então, o exemplo que eu estou dando de uma cartilha. Vamos voltar para o exemplo do lixo. Então, alguém pode ser da área de educação. Assim. Então a professora, a aluna de pedagogia percebeu que o ASAS lá, né, o Centro Comunitário de Crianças Autistas, não tem coleta seletiva. Então, aí o objetivo é promover a coleta seletiva lá, porque é um dos objetivos da ODS. Então, você vai lá no seu cronograma, colocar que você vai, na primeira semana, construir o material de conscientização para coleta de papel, construir o material de organização para coleta de metal, e assim sucessivamente. Então, tudo vai ser dependente do seu objetivo inicial. Tá, vamos para a administração, ver as ODS lá. Catiúcia, tem uma pergunta aqui que é para você. Se pode desenvolver o projeto no mesmo local que está estagiando? Se pode desenvolver, pode sim. Eu imaginei que podia, mas eu não tinha certeza, né? Pode sim. Eu vou até dar uma lida Ô, também. Neiane, Você bem à vontade aqui na leitura, mas eu vou abrir também a caixinha de leituras aqui. Tá, tem pouca pergunta. Você tem que enviar o relatório, né? O relatório é obrigatório. Certo, vamos pensar para a administração.
No campo de administração, eu tenho, por exemplo, pelo menos para mim, à primeira vista, né? Eu tenho o ODS 8, que fala sobre trabalho decente e crescimento econômico. Eu tenho o ODS 9, que fala sobre indústria, inovação e infraestrutura. Eu tenho o ODS Cidades e Comunidades Sustentáveis. Até o 10 também se encaixa. Eu tenho o ODS de Consumo e Produção Responsável. Paz também, justiça e instituições eficazes. Vamos aqui, por exemplo. Indústria, inovação e infraestrutura. Aqui, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Então, aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas a serviços, incluindo crédito, acessíveis e cadeias de valor e mercado. Então, vamos supor que você é aluno de administração e você escolheu esse ODS para trabalhar, que gira em torno da promoção de uma industrialização inclusiva e inovação. Você percebeu, por exemplo, que em Euclides da Cunha ou no seu município, muitas pessoas que são empreendedores, eles não têm o MEI. Então, eles ainda não tiveram acesso ao MEI. E pode parecer uma coisa muito simples, mas é fundamental. Por exemplo, que essas pessoas, elas tenham o seu MEI, saibam como se cadastrar, para poder, inclusive, obter crédito de bancos e do Estado. Então, fazer o levantamento desse... Eu faria, se eu fosse fazer um projeto assim, eu faria assim. Então, vou fazer um levantamento no dia de feira ou no espaço lá para ver os vendedores, alguns vendedores, e se eles têm o MEI. E aí eu vi que 60% não tem. Então, vamos ensinar essas pessoas como obter o MEI, para que elas possam ter acesso aos direitos, né, de crédito e sejam inseridas nos benefícios que o Estado prevê para os empreendedores, né? No caso, ele vai ficar doente, ele não vai ter direito ao acesso ao benefício de saúde. Aí já escolhi. Então, eu vou lá, eu sei. Então, eu faria uma cartilhazinha para distribuir para esses vendedores, para eles aprenderem, para eles poderem abrir sua microempresa individual. Esse pode ser um projeto para administração. Não sei, ficou claro? Deu para clarear as ideias, Neiane? Que bom. Deixa eu ver outros cursos aqui para a gente pensar junto. Serviço social, falamos. Pedagogia. Educação física, Tem até educação física, né? Vamos para a ODS pensar num dos objetivos para a educação física. Não estou compartilhando a tela, né, gente? Perdão. Educação física seria interessante, um projeto de caminhada, saúde e bem-estar, não? Isso, Yasmin. Esse tema aqui da saúde e bem-estar cabe muito para a área de educação física, né? Quando a gente clica aqui no saúde e bem-estar, aí o que é que aparece? Mortalidade materna, a questão de recém-nascidos, epidemias de AIDS, tuberculose, malária, doenças transmitidas pela água, redução da mortalidade, abuso de substâncias, drogas, álcools, entorpecentes, a saúde sexual e reprodutiva, planejamento familiar, informação e educação. E aqui, a informação, saúde reprodutiva,
Tudo isso pode ser usado. E aí você poderia escolher aqui, pronto. Você faz educação física e aí você escolheu esse tema aqui do 3.5. Reforçar a prevenção e o tratamento do uso de abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e o uso nocivo do álcool. Então, por exemplo, na área do meio fitness, né, o uso de esteroide é muito comum, que é uma droga, né, e que são várias drogas e que trazem também muitos malefícios à saúde. E aí fazer uma campanha, por exemplo, de conscientização, de informação sobre o uso de anabolizantes é um tema que entra aí na ODS 17, né? Quais os malefícios dos de anabolizantes, né? Como ele afeta a saúde e assim sucessivamente. Eu não vou saber lhe responder, Neyane. Catiúcia, essa atividade é em grupo ou individual? Individual, tá lá explicando direitinho no material do aluno. Carolina, essa encaixa também para vocês, né? Para ciências contábeis, eu mesma percebo, eu tenho um problema grande na área de contabilidade, porque eu sou péssima para fazer declaração da receita. E aí muitas pessoas não sabem também, né? Tem dificuldades nisso. Por exemplo, fazer um cursozinho ou uma oficina de como fazer sua declaração. É uma questão também que entra no ODS, sabe qual? Acesso às instituições, que é o ODS 16, instituições eficazes. Entra nesse meio, ciências contábeis, né? E administração. Certo, alguma questão mais, gente? Seria interessante em grupo mesmo, até porque dava para fazer um trabalho maior, se fosse em grupo, algo assim mais impactante à comunidade. Exatamente. Quando eu entrei no projeto, quando eu conheci sobre o projeto de extensão, fiz, gente do céu, esse trabalho em grupo seria incrível. É verdade, Mas seria já muito. lancei com proposta, enviei assim uma proposta para todos os coordenadores de todos os cursos. Quem sabe, né? Quem sabe. Pois é. Certo. Gente, e aí, então, Maria da Paz, pode falar. A carta de apresentação do projeto de extensão, nós mesmos preenchemos e entregamos na instituição, por exemplo, na empresa, igreja, não sei. Exatamente. Vocês só fazem a impressão e entregam na instituição que vocês vão realizar o projeto. Entendi, obrigada. Tem um modelozinho, né? E aí é só seguir o modelo e fazer. É que ele tem que ser preenchido, então ficamos na dúvida, não só eu, se teria que ser preenchido por alguém do polo ou por nós mesmos. Foi até perguntado no grupo, mas acho que ninguém viu. Não vi, mas ele é preenchido por vocês. Alice, perdão, eu acabei me perdendo da sua ideia. Deixa eu voltar aqui. É sobre a violação de direitos, né? Contação de histórias infantis. Rapidinho, vou interferir aqui. Eu entrei com a conta que eu não tenho o acesso de mais de 2 horas, que eu não tenho a assinatura. E ele vai cair. Eu vi que ele avisou que tem 15 minutos, né? Isso. Tá. Mas aí quando cair, a gente abre e envia novo link. Certo. Tá? Alice, tá certo sim, você pode fazer oficinas.
É lá onde você está estagiando mesmo. Agora, eu sugiro só que você não trabalhe com tanta coisa, né? Porque, por exemplo, você colocar em muitos temas, abuso infantil, trabalho infantil, exploração, higiene pessoal, escolha uma, porque se você fizer isso tudo, você não vai conseguir dar conta, não. Um em cada encontro. Certo. Aí sim. Qual a carga horária, Catiúcia? Gente, fala sobre 100 horas, né? A disciplina, ela contém 100 horas. Não quer dizer que você precise passar essas 100 horas em campo, não. O projeto, a partir do momento que você inicia o projeto, já está computando as horas. Um exemplo, tem disciplinas com carga horária de 80 horas, outras com 40 horas, assim como estágio. Estágio vocês têm as horas que vocês fazem em casa, né? E aí eu falo sobre a área de licenciatura, né? E aí esse projeto, ele é muito parecido com a área de licenciatura. Por quê? Você só vai a campo para conhecer o espaço, conhecer o ambiente, identificar, fazer o seu estudo e realizar, idealizar o seu projeto. Essa parte da idealização do projeto você vai fazer em casa. Você retorna a campo para, se você sentir necessidade de se aprofundar mais, né, conhecer mais sobre a área, né, o campo em que você está desenvolvendo o seu projeto e para atuar somente. Você não tem que passar as 100 horas lá, não. Essa atividade, ela é desenvolvida em casa, tá? Perfeito. Inclusive, esse momento conta como carga horária, né? Exatamente, porque vocês já estão tendo o contato com o projeto, né? Então, assim, a partir do momento que você inicia a atividade, você já está contando horas. É porque fica subentendido, né? Fica nas nuvens, não é É contado. verdade. A Jailza disse que seria interessante fazer um grupo só com as alunos de pedagogia. Na verdade, a gente tem um grupo de licenciatura, não dá, gente, para ter um grupo por área. Por área não, por curso. Né? Então, a gente já tem um grupo de licenciatura, o grupo de bacharel, o grupo de os tecnólogos. Então, assim, é isso aí só se vocês quiserem criar para que vocês tenham o grupo de vocês, mas para que a faculdade crie é bem mais complicado. Pô, a Ana Júlia, pode sim, Ana Júlia, realizar na mesma escola do estágio. Vamos supor que você está estagiando lá, e aí você quer realizar um projeto de uma gincana. Por exemplo, você percebeu que as crianças estão com um pouco de dificuldade de leitura e você vai promover um soletrando lá. Pode. Anica. Inclusive, ó, isso aí vai entrar como educação de qualidade, viu? Lembre-se, eu estou citando possibilidades de ação, mas sempre dentro dos ODS, viu? Anicas. Anica. Gente, como que se chama? Anne, vou chamar de Anne. Você pode fazer projeto de extensão no abrigo de idosos? Pode, só que aí você vai ter que escolher dentre os objetivos aqui o que é que você quer trabalhar lá no abrigo de idosos, né? Pode ser aqui vai entrar questões com saúde e bem-estar lá no abrigo, ou não sei, redução de desigualdade, acho que não. Você tem que procurar aqui dentro dos ODS algo que você quer trabalhar lá com eles, né? A agricultura sustentável, talvez até entre, depende, eu não sei como estão, né? Os idosos do abrigo. E aí você tem que levar em consideração o seguinte: dentro do abrigo, qual tema desses ODS eu posso trabalhar? Né? Com
consumo e produção responsáveis, né? Acho que dá para trabalhar também a questão do consumo e produção responsável, né? Dá sim. Paz, justiça, instituições eficazes. E o de saúde e bem-estar também dá. Perfeito. Acho que é muito importante também, inclusive, né? Trabalhar essa questão. Queria melhor entender, queria entender melhor. Jailza, não ajudou não as discussões? Então, em síntese, né? Vocês vão construir uma intervenção, um projeto de intervenção ou de extensão, em que vocês vão trazer algum desses objetivos do desenvolvimento sustentável e levar para a comunidade. E aí você pode trabalhar de inúmeras formas, é sobre isso que a gente está discutindo. A Amanda, por exemplo, ela perguntou se pode fazer o projeto de extensão de leitura para anos iniciais na escola. Pode. Vai entrar nesse ODS 4, Educação de Qualidade. E aí, quando você clicar aqui, por exemplo, no ODS 4, tem muitas questões, né? Inclusive questões de gênero, para meninos e meninas, completem o ensino primário, acesso de educação de primeira qualidade na infância, entra nesse o seu, né? Igualdade de acesso à educação profissional e superior, eliminação das disparidades de gênero, as habilidades necessárias para o desenvolvimento sustentável, direitos humanos, igualdade de gênero, cultura da paz e não violência, cidadania global, valorização da diversidade sexual, envolve instalação física apropriada para crianças sensíveis, as deficiências e gênero e a condição de gênero. É bem amplo e aí dá para trabalhar muita coisa também. Não precisa sempre ser com os estudantes, por exemplo, né? Pode ser também com os professores, coordenadores, a comunidade, se você pensando na escola, né? Por exemplo, algo que se está muito em voga são as competências socioemocionais, né? E de como a gente precisa desenvolver uma comunicação não violenta, não só nos espaços da escola, mas na nossa vida, né? Enquanto pessoas. E isso aí envolveria justamente essa questão da cultura para a paz, né? Da cultura de paz e não violência. Tem um livro muito legal que se chama Comunicação Não Violenta. O título é esse mesmo. E aí ele vai ensinando como se comunicar. Então, por exemplo, você poderia construir um projeto de intervenção ensinando professores e pais a desenvolver uma comunicação não violenta com seus filhos e com seus estudantes, né? Dizendo, quando a criança não sabe, você não vai chegar a chamar ela de burra, né? Mas é burro esse menino. Não, né, gente? Isso afeta a autoestima. E aí isso entra nesse ODS. É tudo você ter ideias, né? Criatividade é tudo, gente. Eu sempre digo. Aline, no caso dos medicinais que não sabem ler, posso fazer um projeto de maleta da leitura? Pode sim, com certeza. Eu já vi vários projetos assim, é muito lindo. Ali, seria para fazer atividades que assistimos como contar histórias infantis. Inclusive eu fiz um projeto de extensão também, sobre contação de histórias. E aí as alunas todas gravaram vídeos contando também. Na minha comunidade, no costume de colégios, o projeto deve ser aplicado também nesse sentido. Que não ficou esclarecido seria o tempo. E aí essa questão é com a Catiúcia, né? O tempo, a distribuição da carga horária de 100 horas, né? Oi.
sobre o que não ficou esclarecido seria o tempo desse projeto, quanto tempo, é um dia, uma semana. Gente, olha só, para a gente desenvolver um projeto, a gente precisa se debruçar sobre o projeto. Então, leva um tempo. Você tem um tempo específico para você parar para fazer este projeto? Não. Esse tempo aí serão vocês que irão determinar. Quando a gente fala sobre criar um projeto, a gente busca a autonomia da pessoa que está produzindo este projeto. Então, eu preciso fazer um projeto de extensão, né? Esse projeto, eu vou contabilizar o meu tempo, e aí tem aquele cronograma, dentro do template de vocês, tem um cronograma. Aquele cronograma ali, ele servirá justamente para que você faça a organização das suas atividades. Quanto tempo você levará para ir à escola, pensar na escola, pensar numa situação, né, uma situação problema, uma situação que você acredite que possa, né, ser trabalhado dentro do seu projeto de extensão. Então, todo esse tempo que você se dedica ao projeto de extensão, à produção, desde o momento de pensar, a produção e a colocar ele em prática, faz parte. Essa ideia de 100 horas, ela não computa como eu preciso 10 horas. Até mesmo porque vocês não têm uma ficha de acompanhamento. Vocês terão apenas um relatório para ser feito. Essa ficha de acompanhamento que vocês têm, né, para o estágio, para cumprimento das horas, vocês irão apenas, dentro do template de vocês, organizar a programação de vocês. Então, o tempo são vocês que dirão, de acordo com o projeto que vai ser desenvolvido e com a necessidade deste projeto, né, de desenvolver esse projeto. Então, não tem como falar, você vai usar 50 horas, você vai usar 10 horas para isso, 5 horas para aquilo. Isso aí não cabe à faculdade estabelecer. Então, essa questão das horas que vocês irão se dedicar ao projeto, ela é autônoma. Então, são vocês que irão decidir o tempo que será dedicado para o projeto. O projeto ele precisa ser pensado, idealizado, construído e colocado em prática. Pronto. É o que vocês precisam fazer. Não é isso, Anne? E assim, só um adendo. Geralmente, Aline, só para esclarecer melhor, gente, desculpa, peraí. Um minuto, viu? Ô, Micaela. Ô, Aline, então, geralmente, nas universidades, nas faculdades, tem um regulamento próprio sobre extensão. Na ausência, aí nesse regulamento, ele vai definir a carga horária destinada à intervenção,